Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Estamos aqui com a hipnoterapeuta Dayana Leite, do Instituto Gilda Moura, que vai nos falar sobre fenômenos de contato extraterrestre, abdução e hipnose. Ela vai nos contar como é o seu percurso aí na área das experiências anômalas desde a sua infância. Nos contou aí para mim, para Camila, lá no ProExp, do Instituto de Psiquiatria da USP, a sua trajetória, e é de lá que veio o nosso convite para ela vir aqui no canal também. Quero dar as boas-vindas para Camila Bragueta, que está aqui como co-anfitriã, para Laís Ayala também, que está conosco, Laís Cristina de Souza, também conhecida como Laís Ayala, e a Dayana, por estar com a gente novamente, e vai poder nos contar esse interessante percurso fantástico aí, cheio de coisas aí a nos ensinar sobre o fenômeno do contato. Então, Dayana, a palavra está com você. Vamos lá, chegou a Vivian também, Vivian Ayala. Quero dar as boas-vindas para ela, fica à vontade também de fazer perguntas quando você quiser, Vivi. Então, agora eu passo a palavra para a Dayane. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer também estar com o público mais uma vez. Espero que esse encontro seja especial para todos nós, que já está sendo especial para todos nós, né? Esse encontro. Obrigada mesmo. Bom, eu vou começar contando um pouquinho a minha história. Eu cresci dentro de uma família religiosa onde éramos evangélicos, a gente frequentava desde, desde que eu nasci, na verdade. Minha mãe entrou para a igreja evangélica, eu já estava na segunda filha, né? Somos três irmãs. Então, quando eu nasci, eu já estava nesse meio muito envolvida, fui apresentada na igreja, bem novinha. E muito pequena eu já comecei a ter experiências que ninguém sabia explicar muito bem o que era. Então, eu tinha a sensação de estar levitando pequena durante a noite. Eu levitava, eu lembro do meu pezinho subindo assim, e eu deitadinha na cama e subindo, subindo, até eu ficar meio que presa no teto da cama, do quarto e ficar muito assustada. E por conta de ficar muito assustada, a sensação de cair de volta na cama e correr para o quarto da minha mãe e pedir para poder dormir lá. Durante muito tempo da minha infância foi assim, às noites. E eu lembro da minha mãe sempre falando para eu orar para Deus que aquilo ia passar. Ah, ora, porque uma hora vai passar, ora, e nunca dizia exatamente o que que era, só me dava essa instrução. Sentia, tinha sensação de presenças, tinha muita sensação de estar sendo observada, mas nada que me deixasse tão assustada quanto a sensação de estar levitando e presa no teto. Isso era muito forte para mim, ficar meio desesperada e presa no teto. E até que em algum momento aquilo tudo realmente parou. E fiquei durante um bom tempo sem ter experiências, até chegar à fase adolescente. E na adolescência, três irmãs, três mulheres também quase na mesma faixa etária, não tinha grande diferença de idade. A minha mãe, a gente cresceu dentro da igreja evangélica pentecostal, então minha mãe era a mulher da revelação dentro da igreja, e dentro da igreja tinha muitas explicações sobre as coisas que ela já fazia e ela trazia com ela. Então, sempre dando, quando acontecia alguma coisa comigo, ela dava essa orientação: filha, ora para Deus que vai passar. Só que na adolescência começaram a acontecer outras coisas que eu não experienciava antes. Eu lembro claramente a primeira vez onde estava eu e uma amiga, a gente devia ter uns 11 anos mais ou menos, essa amiga também era da igreja,
Minha mãe também estava em casa e minha mãe precisou socorrer alguém da igreja, que ela era uma das poucas pessoas que tinha carro, então precisou correr na igreja para poder pegar alguém para levar para o hospital. E a gente ficou em casa sozinha. E a gente brincando, se divertindo, até que em um momento a gente começou a ouvir sons de móveis arrastando no andar de cima. E era muito interessante porque a gente ouvia aquele barulho vindo de longe, passando em cima da nossa cabeça e se afastando. E no andar de cima tinham paredes, e aquele som parecia que atravessava as paredes. E a gente ficou muito assustada com aquilo. E criança, a gente ficou pensando que era algum bandido, alguém que tinha invadido a casa. A gente pegou uma faca. Olha, criança. Pegamos uma faca e subimos para poder ver o que que era. E chegamos no segundo andar, estava tudo normal. Todos os móveis no lugar e tudo normal. E a gente desceu e a gente ficou muito assustada com aquilo. A gente chegava a rir, só que de nervosismo, até minha mãe chegar e a gente contar o que estava acontecendo. E ela falava: ah, a hora que passa, o barulho vai parar. Sendo que outras coisas começaram a acontecer a partir daí, e hoje em dia eu entendo que são os fenômenos poltergeist, porque minha mãe era paranormal, eu paranormal, uma outra irmã também, e adolescente geralmente fica muito expandido por conta dos hormônios, então vários fenômenos começaram a acontecer, de rádio ligar e desligar, lâmpada ligar e desligar, eletrodoméstico fora da tomada ligar sozinho. Uma amiga minha também veio morar aqui com a gente durante um ano, também paranormal. E a coisa piorou muito mais, ao ponto de um dia eu chegar em casa, ela tá me esperando na porta de casa, chorando, falando que tinha alguma coisa dentro de casa, porque ela ouvia o interruptor desligar. Ela, Dayana, eu ouço o barulho do interruptor desligando. Tem alguma coisa desligando e ligando as luzes da casa. E a gente naquilo, sempre conversando com a minha mãe, ela falando, dando essa orientação, e a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Nessa mesma fase, eu passei a ver tive experiências onde ouvi uma voz me chamando e quando fui procurar não tinha ninguém me chamando durante a madrugada. Teve um fenômeno interessante que aquele ator Reinaldo Giannichini ficou doente e ele participou do Fantástico contando sobre a história dele, que ele estava doente, e eu chorando muito, muito emocionada com a história dele. Senti alguém entrar na sala onde eu estava, o sofá onde estava do meu lado vazio afundou como se alguém tivesse sentado ali. A pessoa, né? Eu não sei porque eu não vi, tá, gente? Segurou a minha mão e falou: fica tranquila que ele tá salvo. E aí, pouco tempo depois, ele anunciou que ele tinha feito todo um tratamento e ele realmente se curou de toda a doença que ele estava. Sonhos premonitórios começaram a acontecer de precognição nessa fase da adolescência. Então, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu não sabia muito bem o que era, nem sempre me assustava. Na verdade, às vezes me assustava só por perceber que era algo desconhecido e não no momento em si, né? Na hora do fenômeno eu ficava tranquila, mas depois que passava, que eu refletia sobre aquilo, eu ficava muito assustada. E nessa fase da adolescência eu comecei a me interessar muito por esses fenômenos. Então eu trabalhava em uma lan house e eu passava todo o meu período da lan house investigando sites que falavam sobre mistérios, falavam sobre casos que não conseguiam explicar, fotos de espírito.
Eu ficava morrendo de medo, mas eu ficava o dia inteiro pesquisando sites novos e fotos novas e novas investigações, até mesmo de desaparecimento inexplicável, e fui fluindo. Até que eu fui, depois, com os 19 anos, aquilo foi diminuindo, e eu fui passar um tempo na casa da minha irmã. E aí, nesse período na casa da minha irmã, uma vez, ela chegou para mim e falando que queria muito conversar comigo. E aí, ela sentou muito preocupada com como abordar o assunto, mas ela conseguiu de alguma maneira e perguntou: Olha, você tem o costume de ver espírito? Já viu vulto? Já aconteceu alguma coisa com você que você não sabe muito bem explicar? Aí comecei a contar essas histórias de coisas que eu já vi, que eu já via um espírito sempre na porta de casa também, nessa fase adolescente. E aí fui contando para ela, ela foi ficando muito assustada, até que teve uma hora que ela me perguntou se eu já tinha tido alguma experiência com alguma entidade não humana, com algum extraterrestre. Na época, eu nem lembro o termo que ela usou direito, mas eu lembro que eu levei um susto quando ela me perguntou, porque eu não esperava essa pergunta, nunca foi um tema abordado dentro de casa. E, sinceramente, não era algo também do meu dia a dia, porque esses sites que eu pesquisava esses fenômenos falavam muito mais de paranormalidade, de espíritos, poltergeist, não falava sobre alienígena nem nada do tipo. E aí, quando ela me perguntou, ela se surpreendeu porque eu falei que sim, que já tinha tido algumas experiências. E ela foi me perguntar quais eram, e eu comecei a contar para ela dois casos que aconteceram nessa adolescência. Porque quando eu comecei, na fase dos 13 anos, eu comecei a ter muita insônia. E hoje entendo que essa insônia, na verdade, era um medo de dormir, porque as coisas aconteciam durante a noite. E eu ficava vendo muito Jô Soares durante a madrugada. Eu ia dormir 5 horas da manhã, mais ou menos, 6 horas, para estar às 7 na escola. E aí, eu vendo Jô Soares uma vez, ele foi fazer uma entrevista com um rapaz que dizia ter sido abduzido. E aí eu vi a entrevista normal e logo depois senti sono e fui dormir. E aí dormi e comecei a sentir o meu corpo vibrar muito, como se eu tivesse com muito frio, só que não sentindo frio. E comecei, mesmo de olhos fechados, ver uma luz muito forte vindo em cima de mim. E comecei a perceber o meu corpo levitar. E depois acordei. No dia seguinte de manhã, só que o que foi curioso ao eu acordar? Eu estava deitada do outro lado da cama. Onde era a cabeceira, eu estava virada ao contrário. E eu fiquei muito curiosa com o fato de eu ter acordado ao contrário, mas sobre o fenômeno em si de madrugada, eu achava que era um sonho ou que tivesse sido induzida pela entrevista. E contei isso para ela. Contei essa experiência e contei uma outra onde eu tive um sonho com dois ETs me segurando pelo braço, muito forte, e um outro na minha frente parado me olhando. Só que uma outra coisa curiosa aconteceu que quando eu acordei de manhã, eu estava com a marca roxa nos braços, nos dois braços onde tinham segurado. E aí contei isso para ela. E aí ela começou a me contar algo muito curioso.
A gente tem dentro da família muita, por conta de ser uma igreja pentecostal, muitas histórias e fatos que aconteceram com várias pessoas, de ver anjos, de ter experiência com o divino. E a minha irmã tem uma história onde ela viveu comigo. Ela tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, eu tinha meses. Não, ela devia ter uns 4 anos de idade. Para fazer 5, eu tinha alguns meses, estava no berço. E a história sempre foi contada que a minha irmã viu anjos mexendo em mim no berço. Sempre foi essa história que a gente ouviu, até ela mesma contar. E aí, nessa conversa, ela muito assustada, pegou e falou: Não, eu estou perguntando isso tudo para você, porque dentro daquela história dos anjos no berço, eu futucando na internet, encontrei a imagem dos tais anjos. Aí eu, ai, que legal. Ainda fiquei animada. Eu, ai, que legal. Encontrou os anjos. Como é que eles são? Aí então, não são anjos. Aí eu, como assim não são anjos? Aí ela, Dai, eu não quero te assustar, mas o que eu vi não eram anjos mesmo. Aí eu, tá, e o que são? Aí ela, eu acho que são alienígenas. Aí eu, mas como assim? Aí ela, eu encontrei uma imagem na internet que é exatamente o que eu vi no berço. Exatamente o que eu vi no berço. Aí eu, e cadê a imagem? Aí quando ela mostra a imagem de um louva-a-Deus, desenhado por uma pessoa que foi abduzida. E aí eu ainda olhei assim, o Pri, mas essa imagem que você está me mostrando não tem nada a ver com anjo. De onde surgiu a história do anjo? Ela, eu não sei. Eu sei que eu contei para minha mãe e minha mãe falou que eram anjos. Então eu acreditei a vida inteira que eram anjos. Aí eu, tá, e agora? Ela, e agora que eu não sei, eu tô mega assustada e eu não sei o que fazer. E a gente conversou sobre isso, mas aquilo foi ficando guardado numa caixinha onde a gente não tocava mais no assunto. Era raro a gente falar sobre isso depois. A Minto, eu lembro que um dia, na casa dela, ela chegou da rua e falou assim: Dai, você já olhou o céu hoje? Aí eu não. E ela morava na época em um lugar onde só tinha sítio no entorno. Eu não olhei o céu, não. Ela, então vamos lá olhar o céu. Quando a gente olhou o céu, tinha só uma nuvem no céu, no céu inteiro. Aí ela, o que que tem de diferente no céu? Eu, essa nuvem. Ela é diferente porque só tem uma nuvem. Aí ela, tá bom. Ela foi, pegou um binóculo, me deu na mão e falou: Olha a nuvem. Quando eu olhei a nuvem, eram várias luzes que se mexiam, faziam um formato, e aí um voava para um lado, o outro voava para o outro, depois voltava aquele monte de luz, se mexia novamente, parava, fazia outro formato, e ficou ali durante muito tempo. E aí, quando ela falou isso, ela dá, mais uma vez, eu acho que aquilo não era um anjo. Aí eu, Pri, será ela? Eu acredito que não sejam anjos. Aí eu, tá bom. Só que logo depois dessa história, eu comecei a trabalhar muito, comecei uma vida muito automatizada. Nossa, eu era muito dedicada ao meu trabalho, então toda essa parte minha foi diminuindo muito, 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 muito. Quase não acontecia nada. Uma vez ou outra acontecia um déjà vu ou alguma precognição, mas era muito raro. Até que em 2017 eu comecei a refletir sobre a minha vida, porque como eu trabalhava muito, a minha saúde mental estava muito abalada, por várias vezes eu tive, na época chamava de estafa,
e por vários momentos na vida. E eu comecei a refletir muito sobre como fazer para poder diminuir o ritmo do trabalho e como fazer para começar a me sentir bem. E essa minha irmã, ela já estava nesse processo de autoconhecimento há muito tempo. Desde essa época que ela descobriu, na verdade, a imagem verdadeira dos tais anjos, ela começou a se aprofundar nesses temas, estudar muito e fazer muito curso de autoconhecimento, fazer muita terapia. E aí, nessa época onde eu não estava muito bem, ela foi me ajudando muito a entender que eu precisava trabalhar esse autoconhecimento. E começou a me dar muitas dicas e comecei a entrar muito sutilmente nesse meio para eu poder dar uma relaxada que eu andava muito estressada. E aí também comecei a rever minha parte profissional para poder diminuir o ritmo. Então, eu comecei a repensar e fazer uma mudança na minha carreira para poder diminuir o ritmo. Já estava tudo programado para isso acontecer em tal momento. Então, no mês X, eu iria sair da empresa onde eu trabalhava para poder diminuir o ritmo e fazer o meu trabalho de uma outra maneira. Eu iria trabalhar muito como em home office e tal. Só que nesse período, antes disso acontecer, eu comecei a frequentar muito a casa da minha irmã e ela estava, na época, estudando umas terapias energéticas. E ela começou a treinar em mim. E coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ter muitos espasmos quando a gente fazia essas terapias. Eu comecei a acessar um monte de memórias minhas sem sugestão para que isso acontecesse. E ela achava sempre muito curioso, porque aquilo não eram coisas que geralmente deveriam acontecer dentro dessa terapia. Pelo menos não foi dito que aquilo poderia acontecer. Mas a gente achava super curioso e tanto eu quanto ela temos uma característica muito investigadora, então a gente queria entender o que era aquilo, o que estava acontecendo. E os espasmos começavam a gente fez acho que umas 4 vezes, eu acho, 3 ou 4 vezes. E os espasmos aumentavam muito entre uma sessão e outra. Até que em uma sessão especificamente, tava a gente, essa amiga que morou comigo durante um tempo, paranormal, também estava junto, que também adora investigar essas coisas. E ela pegou e falou assim: vamos filmar, porque a gente pode depois pesquisar sobre, porque não era para isso estar acontecendo. E por que que acontece com a Dayana e com as outras pessoas não? O que está acontecendo aqui? E aí a gente botou para filmar e aqueles espasmos começaram a aumentar muito, muito durante esse processo terapêutico. Eu sentia algo que movimentava o meu corpo compulsivamente em pontos específicos e eu poderia ficar meia hora fazendo aquilo sem ter desconforto nenhum no meu corpo. As pernas batiam, balançavam sem ter desconforto nenhum, as mãos, o abdômen, músculos que eu nem sabia que poderiam se mover, se moviam. E só que eu sempre muito tranquila, porque de alguma maneira eu não sabia, eu não acreditava que aquilo era algo externo e me sentia cada vez melhor. Só que nesse processo desse tal dia que estava outra amiga também, aquilo foi ficando muito intenso, muito intenso, muito intenso. E começou pelos pés e foi subindo, 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 até que quando chegou aqui no peito, aquilo subiu com muita força, ao ponto de os músculos do meu rosto se mexerem completamente de uma forma muito estranha, porque eles se mexiam sozinhos. A minha irmã descreve que parecia que eu estava me deformando. E minha cabeça repuxava para trás e meu
hoje está acontecendo isso, até que eu via uma luz e entrei em estado de graça. E essa luz, ela vinha de dentro de mim e conforme ia repuxando a cabeça para trás, a sensação era como se eu estivesse olhando para dentro de mim e aquela luz saindo. E eu não sei explicar exatamente a sensação maravilhosa que é, porque é um estado de graça e é tão intenso, tão intenso, tão intenso, que quando aquilo acabou, o meu corpo estava exausto. E foi tão intenso que eu percebia que minha irmã tinha começado a ficar com medo do que estava acontecendo ali. Porque ela ficava, ela, por mais que eu visse que era algo bom e eu sentisse algo bom acontecendo, é muito desesperador você estar do lado de alguém onde está acontecendo isso tudo ao mesmo tempo. E o que é isso? E eu lembro também que quando eu abri os olhos, a sensação que eu tive era que eu tinha acordado em outro mundo. A sensação era de que as cores eram diferentes, o cheiro era diferente. Eu era outra pessoa. Tanto que eu tive até uma dificuldade de me entender como essa nova pessoa, porque era tudo diferente, tudo, tudo, tudo. O toque, tudo muito diferente. Eu lembro que tinha aquele filme Lucy e tem uma fala dela que representa muito essa sensação de que é muito. Eu não tenho outra palavra para dizer além de diferente. Mas a partir desse dia, eu comecei a sentir uma angústia muito forte com relação à minha profissão. E eu lembro que eu tinha uma mesa comprida e tinham vários contratos na minha mesa para eu poder assinar com esse novo projeto que estava vindo. Eu já tinha saído da empresa onde eu trabalhava e que dependia desse novo projeto também. E eu olhava para aqueles papéis e eu chorava enlouquecidamente porque eu não via sentido naquilo. Eu não se e gente, o meu maior sonho era ser empreendedora a vida inteira. Então eu ia ter o meu próprio negócio e era desesperador saber que eu estava angustiada com isso, ao ponto de eu não atender mais as empresas porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí um dia minha irmã, percebendo que eu não estava muito bem, me ligou e falou assim: Dai, eu e meu marido queremos te convidar para você fazer um curso de hipnose com a gente nesse final de semana. Eu, curso de hipnose? Aonde você tirou o curso de hipnose? Como assim? Aí ela, vamos lá para você conhecer. Eu, não, não vou não. Vou fazer o que em curso de hipnose? Ela, não, vamos, vamos, vamos. E insistiu, fui parar no curso de hipnose no final de semana. E é outra situação que é difícil explicar, porque parecia que toda aquela angústia que eu estava sentindo tinha ido tudo embora. Eu era tudo tão fantástico para mim, era tudo tão fascinante para mim. Eu ficava, meu Deus, como assim é possível a gente entrar em um estado onde a gente esquece o nosso nome? E assim, era ainda na fase da hipnose de palco, não era nem nada tão profundo. E eu achava aquilo tudo muito fantástico. Tanto é que eu nem aprendi muito no curso, porque eu era a pessoa que queria ser hipnotizada durante o curso inteiro. Que eu achei aquilo fascinante, fascinante. E aí, quando a gente terminou o curso, eu fui para casa dela. E depois de uns 2 dias, eu
cara, eu tô querendo me aprofundar nesse tema. Aí ela, mas o que que você quer fazer? Ela, eu não sei, mas eu quero trabalhar com isso. E ela muito preocupada, ela, mas como você vai fazer as empresas? Eu não, eu nem cheguei a assinar o contrato. Eu vou entrar em contato com todo mundo e vou cancelar. Entrei em contato com meu marido também, que não estava sabendo dessa história toda. Liguei para ele, olha, eu não sei o porquê, mas eu preciso ir por esse caminho. E como ele estava vendo que eu estava muito mal e eu realmente toda aquela motivação que tinha ido ralo abaixo tinha voltado com muita força, ele me apoiou muito, muito. E comecei a estudar hipnose. Fiquei durante um ano estudando, somente estudando hipnose e fazendo. Eu fazia trabalho voluntário numa fundação para crianças especiais, onde o nosso grupo fazia um fortalecimento com as famílias das crianças. Era uma fundação vinculada ao SUS, então a gente auxiliava as famílias a se fortalecerem para poder o tratamento da criança ser da melhor maneira possível. Fiquei durante um ano fazendo isso, estudando tudo quanto é curso de hipnose. Eu me enfiava no meio, dava um jeito de fazer. Sendo que toda essa parte paranormal, ao mesmo tempo, também tinha explodido muito, porque eu comecei a ter percepções que eu não tinha antes. Eu levava muito choque, os poltergeists voltaram em casa, então coisas queimavam se eu ficava irritada. Telefone, nossa, eu não podia ficar irritada que o telefone começava a dar defeito, o notebook começava a dar defeito. Teve uma época que uma série de coisas também foram pifando em casa, tudo na mesma época. E a pré-cognição aumentou muito, comecei a ter bilocação, e nisso eu não consegui ainda encontrar respostas. E também, lembrei de uma outra coisa. Toda vez que eu meditava, eu tinha espasmos, mas não eram como daquela vez. Os espasmos, eles tinham uma intensidade muito menor, e eu também fazia uns movimentos involuntários que eu não entendia muito bem o que que é. Mas que por mais que eu tentasse segurar a minha mão, eu não conseguia. E toda meditação era a mesma coisa. Toda meditação. Ao ponto de um dia eu conversar com uma tia que é médium ostensiva, ela já foi da Umbanda e agora está no kardecismo. E eu, tia, eu preciso meditar na sua frente, porque toda vez que eu medito na frente de alguém, as pessoas ficam assustadas, ficam dizendo que eu estou incorporando, ficam dizendo que é um obsessor, mas eu não consigo perceber isso. E eu preciso que algum médium veja se tem alguma outra coisa aqui. E ela, mas tem, você, o que que você sente? Eu sinto que sou eu. Eu não sinto que tem nada fora. Aí ela tá. E eu meditei ali na frente dela, vieram muitos movimentos involuntários, e quando eu abri os olhos, estava ela com o olho arregalado, assustado, e fazendo passe em mim. E eu, tia, e aí? Tá fazendo passe? Então você viu alguma coisa? Aí ela, não, eu não vi nada. Aí eu, ué, então por que você tá fazendo passe? Ela, porque eu tô muito assustada, porque eu nunca vi isso acontecer com alguém e não ter nada. Eu, nossa, então não tem uma dica, nada que eu possa realmente entender esse processo. Ela, não, eu não sei o que te auxiliar. E olha que eu sou uma pessoa que sou iniciada e nunca vi nada do tipo. Fiquei muito frustrada, mas continuei a minha busca para poder tentar entender. Até que um dia a Pri chegou para mim
falou: olha, tem uma senhorinha que faz regressão e que ela trabalha só com contatado, é abduzido. E eu estou pensando da gente fazer uma regressão para a gente voltar lá para a história do berço, para ver se tem alguma coisa que aconteceu lá que pode estar explodindo agora em você. E eu também queria entender mais sobre o que, que aconteceu ali. Tá bom, então vamos lá conversar com essa senhora. Essa senhora era a Gilda Moura, e quando a gente sentou para conversar com ela e contamos o caso, meu cunhado também é paranormal e aí contou a história dele também. Ela olhou para a gente, ela, olha, no caso de vocês, como vocês já fizeram muitos cursos, já estudaram muita coisa e não encontraram as respostas, eu acho mais vantagem vocês fazerem o meu curso de formação. Mesmo que vocês não queiram trabalhar com isso, pode auxiliar no autoconhecimento de vocês e vai explicar muita coisa para vocês. E olha que eu não tinha contado para Gilda tudo isso aqui que eu estou contando para vocês. A gente contou só a história do berço. E aí, nós somos do Rio, o curso era em São Paulo, seriam uns 7 meses mais ou menos de formação. A gente tem que ir para São Paulo. A gente viu a ementa e gostamos, e não, vamos para São Paulo fazer esse curso. E esse curso transformou a minha vida. Assim, não tenho outro termo para usar além de transformação, porque foi através dele que eu consegui entender que o que aconteceu ali, desse fenômeno, onde eu vi a luz, onde eu entrei em estado de graça, foi uma subida de Kundalini clássica. Eu tive todos os sintomas. Os pés ficaram durante muitos meses vibrando muito. Meu corpo também, virava e mexia, eu começava a vibrar. Eu não podia entrar em um ambiente que tivesse uma frequência um pouco mais alta, os espasmos começavam a vir. E comecei a conseguir entender também essa insônia desde criança, esse medo de dormir. Consegui entender uma série de coisas. E aí, sempre já tinha estudado muito hipnose, sempre muito, Gilda. Essa regressão aí, eu acho que é uma regressão como outra qualquer, hein? Ela, não, deixa eu chegar ao módulo de regressão que você vai ver como é. Eu ficava super curiosa, porque eu não conseguia compreender a diferença. Eu vou ser muito sincera para vocês, eu já falei isso para Gilda. Eu ficava, vai ser só mais um curso de hipnose onde vai ensinar a mesma coisa. Eu estou indo mais para aprender sobre as outras coisas, sobre hipnose em si, a parte de regressão deve ser exatamente como das outras coisas, dos outros cursos que eu já fiz. E aí, quando chegou no módulo de regressão, eu vi que não era nada disso. É muito diferente. Porque para a gente acessar uma memória de algum fenômeno, o tempo da memória é registrado de forma diferente, a frequência é diferente, a forma de você induzir a pessoa é diferente, porque a gente não pode sugestionar nada para que a gente não influencie a pessoa. Tem uma série de fatores ali que envolvem na regressão que a gente pode acabar ou fazendo a pessoa fantasiar, ou fazendo a pessoa perder a memória, porque como é registrada de forma diferente, pode acabar a gente achando que já chegou no final e não chegou, a gente simplesmente perdeu a memória. E dentro desse módulo de regressão, a gente tinha que treinar um no outro, e eu me prontifiquei a ser regredida. E dentro desse curso, no meio do curso, mais ou menos, eu tive a minha paralisia do sono, a minha primeira e única paralisia do sono na vida. E dentro dessa paralisia foi algo muito, muito diferente, porque eu me via de ângulos diferentes, eu via eu tentando sair do corpo. Uma coisa curiosa também é que
Meu marido já estava em casa, já tinha chegado do trabalho. Era cedo, eu dormi, não sei por quê, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir. E eu dormi, era umas 7 horas da noite, mais ou menos. E quando ele chegou, ele andou pelo ambiente. Eu, de olhos fechados, via ele andar pelo ambiente, via as nossas cachorras andar junto com ele pelo ambiente. Só que alguma coisa chamou a atenção das cachorras lá fora. E elas começaram a latir muito lá fora. E ele foi para poder ver o que que era. E nisso, nesse meio tempo assim, onde ele foi lá fora, eu vi um flash de uma mão marrom acinzentada, com os dedos alongados, segurando um papel, como se fosse um checklist de coisas para fazer. E eu vi esse flash muito rápido, continuei me vendo ali, tentando sair do corpo, tentando entrar e ficando muito desesperada com aquilo, porque aquilo durou muito tempo. Meu marido acabou voltando para dentro de casa, porque os cachorros pararam de latir. E quando ele voltou, eu pensei, vou começar a respirar muito forte, porque eu respirando muito forte, ele vai ver que tem algo errado. E aí vai tentar me acordar. E eu respirando muito forte, muito forte, muito forte, nada dele me acordar. Até que teve uma hora que eu acordei, e quando eu acordei gritando o nome dele. Aí ele veio muito preocupado: o que que foi? O que que foi? Eu tive uma paralisia, eu estava respirando forte para você me acordar. Aí ele, eu achei que você estava tendo um pesadelo. Mas é para me acordar se eu estiver vendo um pesadelo. Não deixa eu tendo pesadelo sozinha, não. E fiquei muito curiosa com essa experiência, foi meio desesperador para mim, porque por mais que eu soubesse de toda a parte teórica, passar por uma paralisia do sono pela primeira vez, é bem complexo. E quando teve esse módulo de regressão, eu quis ir para essa memória. E a minha irmã, não, mas a gente vai do berço. Não, a gente faz o seguinte: vai você para do berço e eu vou para essa memória. Eu quero saber o que, que tem no checklist. O que, que tem nesse papel de coisa para eu fazer. Aí a gente não conseguiu acessar essa memória dentro do curso, mas um fato curioso aconteceu, porque por mais que a gente não tivesse conseguido, a gente estava em um grupo com muitos paranormais, e no final da regressão, uma pessoa recebeu uma mensagem que era para mim. E a mensagem que ela recebeu dizia que era para eu ficar tranquila com relação ao que estava ali nesse papel, porque as experiências anômalas, elas estão registradas dentro da gente, assim como qualquer outra. Então, se eu preciso fazer o que está ali naquele papel, eu vou fazendo de forma automática na minha vida. Eu não precisaria efetivamente saber aquilo. E aí explicava muito bem sobre as informações que a gente tem na nossa vida, no dia a dia, como crenças, por exemplo, que vão fazendo a gente ter uma vida automática em torno daquela crença. Da mesma forma seria esse checklist. A minha vida giraria em torno daquilo e eu acabaria fazendo o que era preciso, porque estava registrado em mim. E uma coisa muito curiosa que eu só consegui assimilar tem pouco tempo é que nessa mesma época dessa regressão, né, nessa mesma época da paralisia do sono, coisas começaram a acontecer nos meus atendimentos, que eram pessoas que nunca tinham me falado sobre nenhuma entidade não humana, sobre nenhuma experiência com nave, elas começaram a relatar esse tipo de fenômeno para mim. E era interessante porque elas falavam assim: eu não sei porquê, mas agora eu estou sentindo uma vontade de te contar isso. Dia tal aconteceu isso comigo. Ou uma que me marcou muito foi ela falando assim: Dai, eu preciso muito dividir uma coisa com você,
que eu nunca dividi com ninguém. Eu pode falar. Aí ela, eu tenho muito medo de ver uma nave extraterrestre. Aí eu, mas por que que você tem tanto medo? Aí ela, porque eu vou ter uma certeza que eles foram e me deixaram aqui. E eu acho que eu vou deprimir se eu tiver essa certeza. E aquilo me tocou muito, muito. Eu comecei a entrar em contato com essas pessoas que tinham uma dor muito grande com relação às suas experiências. Seja uma saudade que não sabiam explicar de onde vinha, seja essa angústia de não saber algo sobre um acontecimento da sua vida, de não ter muitas informações sobre aquilo, a angústia de não poder abrir aquilo para todo mundo, não saber com quem conversar com aquilo, não ser taxado de louco. E essas pessoas começaram a aparecer para mim cada vez mais. A Gilda, na época, estava começando a fazer o encontro de contatados, que era um evento para acolher as pessoas que passam pela experiência de contato e abdução. E ela fazia em São Paulo e no Rio. Aqui no Rio, eu logo engajei com ela e falei, Gilda, a gente vai fazer esse evento acontecer sempre que preciso. E a gente começou a fazer os encontros aqui, acho que a cada 45 dias, até vir a pandemia. Aí veio a pandemia, a gente pausou os encontros presenciais e começamos a refletir sobre a ideia de fazer um instituto. O instituto, ele veio, na verdade, a gente começou a, na verdade, fortalecer essa ideia. Porque essa ideia começou, na verdade, no primeiro curso de formação da Gilda, com a primeira turma, que começou a dizer que ela deveria abrir um instituto de pesquisa. Eu participei da segunda turma. Quando eu fui para o curso, no primeiro final de semana de aula, foi bem interessante também, porque a gente foi almoçar junto, e aí na hora do almoço ela começou a contar dessa ideia do instituto que a outra turma estava trazendo, e que algumas pessoas aleatórias começaram a contar para ela que estavam sonhando que ela estava criando um instituto. E eles diziam exatamente como era o prédio. E ela pegou e falou: a gente está querendo alugar um prédio que é em frente onde a gente está tendo a aula. E é um prédio muito bonito, é um prédio todo branco, com verde. Aqui em São Paulo, um prédio com verde em volta é difícil. E eu lembro que quando ela falou isso, eu levei um susto e falei assim: é um prédio com umas colunas, branco, com um triângulo em cima, comprido. Aí ela é. Aí eu, então, tem um mês que eu sonhei com esse prédio, tava eu, meu cunhado e minha irmã na frente dele, muito feliz. Aí, e a Gilda age naturalmente com essas coisas, né? Eu super empolgada, ela tá vendo? Já tem gente sonhando com isso tudo. E eu, gente, eu sonhei com isso. E aí, na pandemia, a gente começou a fortalecer essa ideia de criar o Instituto, a fortalecer a ideia de fazer uma pesquisa efetivamente. A Gilda já estava começando a receber material para poder conseguir fazer uma pesquisa no colo de pessoas aleatórias, equipamento para poder conseguir fazer essa pesquisa, pessoal para poder fazer essa pesquisa. A turma começou a se engajar para poder fazer. A gente conseguiu fazer uma primeira pesquisa e no finalzinho da pandemia a gente começou a perceber que estava vindo muita demanda das pessoas que participavam dos encontros de contatados presencial e começamos a montar um online. E deu super certo online. A gente começou a fazer uma vez por mês e começamos a criar uma comunidade. A comunidade foi crescendo cada vez mais, foi se fortalecendo cada vez mais.
E a gente foi juntando dentro das turmas que a Gilda foi formando os alunos que tinham interesse em participar do Instituto, fortalecendo o Instituto para poder ter mais pesquisa, para poder principalmente acolher essas pessoas que passam por essas experiências, auxiliá-las a entender o que está acontecendo ali, porque todos nós que passamos pelo curso e estamos no Instituto hoje, todos tivemos uma transformação através da Gilda em algum nível. Todos nós. A formação dela foi de uma grande importância para mim, particularmente, porque eu consegui efetivamente entender todos os fenômenos que aconteciam comigo. E comecei a descobrir outros que eu não sabia. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi fazer uma vigília em um sítio e um grupo grande da igreja fazendo a vigília no sítio. E as crianças estavam dormindo em um dormitório só para as crianças e os adolescentes, e os adultos estavam na vigília, fazendo suas orações. E estava eu e minhas irmãs nesse dormitório, junto com as outras crianças. E a história que se conta é que durante a vigília eles viram uma luz vindo do céu muito forte em direção a esse dormitório. E eles ficaram muito assustados, foram correndo para o dormitório para poder ver o que estava acontecendo. E simplesmente eles não conseguiam abrir a porta que não estava trancada. E eles tentavam abrir, e aquilo durou uns 10 minutos e ninguém conseguia abrir, até que conseguiram, normalmente, como se a porta tivesse destrancado o tempo todo. E ali, uma das crianças ficou por horas sem conseguir falar. Ela não conseguia emanar nenhuma palavra, por mais que ela tentasse. Ela é minha amiga até hoje, nos dias de hoje. E toda vez que eu pergunto, ela já participou de hipnose comigo e ela, a sensação que eu tinha era que eu estava hipnotizada e que eu não podia falar. Eu não conseguia falar. E curiosamente, a luz que estava em cima desse dormitório, ela foi embora quando eles conseguiram abrir a porta. Então, a gente ainda não sabe muito bem o que aconteceu ali dentro do dormitório, porque eu, particularmente, quando eu descobri essa história, entrei em contato com vários amigos meus da infância. Eles não lembram de muita coisa, mas foi um fenômeno que eu só descobri depois, quando eu comecei a contar para todo mundo que eu estava interessada nesses temas, quando eu comecei a abrir essa parte investigativa com relação à minha vida. E outras histórias foram se abrindo. Eu comecei a entender as minhas próprias experiências, como da Kundalini, como da expansão de consciência, como do próprio fenômeno de contato e abdução. Ainda é algo que eu ainda estou investigando, não é algo que está muito bem resolvido e descoberto dentro da minha história, porque tem vários momentos específicos onde coisas aconteceram, mas está sendo um processo de muita transformação, porque é muito importante a gente entender que tem certas coisas que a gente sente, que a gente não sabe por que sente, que a gente vive, que a gente não sabe por que vive. Por exemplo, a parte da insônia. Eu não sabia o porquê que eu não conseguia dormir. Eu só fui descobrir que eu me forçava a não dormir há pouquíssimo tempo. Eu só fui descobrir que eu me forçava a ficar acordada há pouquíssimo tempo. Uma outra coisa também curiosa que eu descobri é que esse abduzido que foi no Jô Soares, o nome que eu lembrava dele não era o nome dele. O Jô Soares, na minha memória, tinha feito essa entrevista, até porque nessa época ele estava na Rede Globo. Então, na minha memória, essa entrevista foi feita na Rede Globo. Só que quando esse abduzido faleceu, eu fui ver a entrevista dele no Jô, fui resgatar,
e a entrevista dele foi no SBT. E a história é totalmente diferente da história que eu lembro. Então, ainda tem esse fenômeno também que aconteceu, que foi muito interessante ver a entrevista, porque eu ficava sem acreditar e fiquei durante uma semana pesquisando para poder encontrar a verdadeira entrevista, porque eu ficava desnorteada, porque não é possível, a história que eu sei é totalmente diferente. E tanto é que eu achava que eu tinha sido muito influenciada, que aquilo era algo que eu realmente criei. Porque ainda mais quando a gente começa a estudar hipnose, começa a entender sobre memória falsa, eu ficava muito refletindo sobre o quanto aquilo foi uma criação da minha mente e o quanto não foi. E através dessas investigações eu tenho percebido que realmente foram fenômenos que aconteceram e que tiveram um grande impacto na minha vida toda. Hoje em dia também é interessante porque como eu trabalho com isso, minha irmã também trabalha com paranormalidade. Ela tem um curso de visão remota, então, dentro de uma empresa que dá aulas de visão remota. Hoje em dia é um tema super aberto na família e é muito divertido porque a gente conversa com a minha mãe naturalmente e ela fala: ah, dentro da igreja evangélica, isso daí é tal coisa. Isso sempre foi explicado dentro da igreja. E uma fala que ela também diz que ela se tornou evangélica porque foi o único lugar que ela conseguia entender o que acontecia com ela. Ela tinha nome para aquilo, tinha explicação para aquilo. Então, foi dessa maneira que ela conseguiu confortar o coração dela. E foi através do curso da Gilda que eu consegui ter esse conforto. Então, a gente faz com que o Instituto traga isso para as pessoas de alguma maneira. Não somente as pessoas que passam pelo fenômeno de contato e abdução, mas pessoas que passam por experiência de expansão de consciência, pessoas que estão em processo de iniciação, que estão abrindo esses canais, estão tendo que lidar também com a parte emocional envolvida. Então, é um projeto de muito carinho de todos nós que estamos no Instituto, porque todos nós passamos, de alguma maneira, por esses fenômenos, e a gente pretende fazer com que o Instituto cresça cada vez mais e abrace cada vez mais as pessoas. Bom, falei pra caramba. Fantástico, fantástico, Dayana. Realmente, cada parte que você fala dá para desmembrar em horas de conversa, né? Surgem muitas perguntas. Interessante esse teu percurso, mas eu quero abrir aí para os comentários, reflexões, perguntas dos participantes. Camila, os demais, tem alguma colocação? Olha, Daiane, eu tinha preparado aqui uma lista de questões que eu queria te perguntar, né? Porque eu já ouvi Sim, fica você à falando vontade. antes. Você respondeu praticamente todas. Eu fui até ticando aqui no seu relato. Mas eu fiquei curiosa para saber, assim, Daiane, que leitura que você faz hoje em dia, né? De qual seria o papel desses seres, né? Desses enfim, se forem extraterrestres, mas que papel que eles teriam em relação à humanidade? Vocês têm algum tipo de reflexão, discussão sobre isso no Instituto? Sim, a gente tem muita reflexão sobre isso. A gente não tem muita informação concreta do que eles trazem, né? As pessoas que tiveram essas experiências trazem de informação, a gente não tem muito um padrão de resposta. Mas dentro da nossa visão, a gente consegue perceber que existe naturalmente uma expansão de consciência que acontece com as pessoas que passam por esses fenômenos. E por algum motivo isso acontece.
A gente ainda não entende muito bem, porque a gente tem literatura que mostra das duas formas. Uma forma que é a pessoa sendo induzida a expandir a consciência, ela expande e aí ela acessa um nível de frequência diferente e aí consegue ter essa experiência de contato e abdução. E existem outras literaturas que falam que esse processo de expansão de consciência acontece em outro momento, no fim da experiência de contato e abdução. Mas as pessoas que têm relatos muito fidedignos e que entram mais dentro do que a gente encontra de padrão, todas elas passam por uma expansão em algum nível. Elas mudam a visão de mundo, elas mudam seus comportamentos. E é interessante porque algumas, elas não têm memória nenhuma sobre a experiência de contato, não têm memória nenhuma sobre a experiência de abdução. E vêm procurar a gente para poder entender o porquê que elas mudaram tanto de uma hora para outra. E aí, através dessa busca, a gente acaba encontrando algum fenômeno que aconteceu ali realmente de contato com algum ser. Eu, particularmente, acredito que, independente do que eles vão fazer, dentro da minha visão como ser humano, dentro da humanidade, a gente vai ter muito lucro com isso. Seja pela dor, às vezes, infelizmente, porque existem pessoas que passam por processos muito traumáticos, principalmente quando a gente fala de abdução, que se carrega um trauma em si. Mas, apesar do trauma, as pessoas relatam muitas coisas boas que aconteceram depois, durante a vida. Então, acredito que a gente tem muito a ganhar. Apesar das dores, a gente tem muito a ganhar com isso. Muito legal. Esse é um ponto importante, né? É essa dimensão ética e poético-filosófica das experiências, né? Sim. Muitas pessoas se perguntam, ah, mas é real? Não é real? Como diferenciar uma experiência de uma falsa memória ou de uma ilusão? Eu digo que o mais importante é esse aspecto ético, poético e filosófico, né? Ou seja, o que que a gente faz com isso, né? Qual é a contribuição que as experiências anômalas, seja o paranormal, né, a clarividência, os sonhos pré-cognitivos, a Kundalini, os poltergeists, as abduções, o que que isso tudo contribui para a humanidade? Para isso entrar como uma contribuição, primeiro precisa ser escutado, respeitado, né, acolhido, e aí dentro desse lugar de fala fazer uma investigação científica, né? Por isso que, digamos, se a gente encerra o assunto num estigma, né, como você falou, tudo isso deixa de acontecer, esse florescimento humanístico, né, deixa de acontecer, né? Exatamente. E existem pessoas que trazem informações muito relevantes e interessantes e que realmente elas introduzem aquilo dentro do trabalho delas, dentro da dinâmica delas, e não só da parte filosófica, até da parte prática da vida. Eles começam a ter acesso a informações que vão realmente auxiliar em algum nível. Então, assim, tem muita gente que tem muita experiência que, como assim a pessoa tem acesso a isso? Eu vou trazer sobre uma pessoa em específico. Ela teve acesso a informações quando ele tinha 14 anos sobre como criar um computador quântico. E ele não sabia o que era computador quântico, ele não sabia nada disso.
E ele foi estudar física para poder entender. Hoje ele tem doutorado em física. E hoje ele consegue entender e explicar tudo aquilo que ele acessou lá atrás. Imagina o quanto de evolução a gente tem aí nesse conteúdo, se ele já tivesse um preparo para aquilo. E hoje é possível que a gente tenha uma evolução muito grande, até porque ele já acessou isso lá atrás. Ele foi apresentado com detalhes de como funciona. O termo era diferente, mas a forma de funcionamento ele sabia dizer com detalhes. A formação dele foi para poder ele realmente ter bagagem para poder conseguir explicar aquilo, porque a forma de fazer ele já sabia. E ele tem isso tudo documentado, desde os 14 anos. Então a gente tem a ganhar de alguma maneira. Não são todas as pessoas que têm experiências bacanas. Existem pessoas que têm experiências muito difíceis, muito complexas. E se você passou por isso, quem está ouvindo, sinta-se abraçado, porque realmente é muito difícil lidar com situações que geram muito medo, que geram muito desespero e que não, a gente não tem muita explicação para isso. Mas quando a gente começa realmente a entender a experiência, trabalhar ela, integrar ela, quando o trauma sai, a pessoa percebe um ganho dentro da sua própria consciência. Então, eu sou tiete do assunto, então às vezes eu acho que eu tenho uma fala trazendo muito para algo muito incrível. Então, por isso que eu quero que as pessoas que passam por isso de uma forma muito difícil, que não se sintam ofendidas, porque eu sei o quanto pode ser muito difícil. Mas tenham a sensibilidade de olhar para dentro de si, apesar da dor. Encontrem pessoas que possam te auxiliar dentro dessa caminhada, que entendam do assunto ou que, pelo menos, como vocês aqui, estão abertos a entender sobre o assunto, que não negam o assunto, para que vocês possam realmente integrar, porque quando a gente integra, fica tudo muito mais claro e a gente consegue viver em harmonia e consegue trazer o melhor disso tudo. Dani, tenho tempo para mais uma pergunta? Na brasa. Dayana, eu venho assim do meio acadêmico, né? Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho na área de saúde mental e psiquiatria, e é um meio assim muito duro muitas vezes, porque no sentido de não ser acolhedor com pessoas que passam experiências anômalas. Então, existe uma necessidade muito grande de diagnosticar, né, as pessoas, uma urgência por isso, né, para entender as pessoas através desse olhar do diagnóstico. Como é que é a experiência de vocês no Instituto? Vocês recebem pessoas que também chegam adoecidas? E, assim, que tipo de conduta, né? Como é que vocês, manejam isso? Sim. A gente recebe pessoas adoecidas, sim. Nosso manejo é percebendo o quanto ela não está conseguindo realmente viver o dia a dia, ou ela está conseguindo, o quanto está tendo uma influência na vida dela, o quanto ela está conseguindo lidar com isso tudo. E dependendo do nível da pessoa, se ela realmente não estiver aterrada, se ela estiver muito desorganizada, a gente indica sim um profissional da psiquiatria para poder auxiliar com alguma medicação, para poder regular ali, mais um médico específico que entenda dessa área para não esse processo de medicação não ser algo na intenção de
tirar o fenômeno, tirar o entendimento da pessoa, ou patologizar a pessoa, ou fazer com que ela entre num tratamento para o resto da vida que muitas das vezes não se é necessário. É necessário somente uma parte para que a pessoa consiga lidar com aquilo. Porque imagina, você começa a sentir medo de tudo, começa a sentir pânico, e as ferramentas que a gente tem não está conseguindo auxiliar da melhor maneira possível, aí ela vai precisar realmente de alguma medicação para poder auxiliar. Mas isso é um trabalho de muita compreensão do caso da pessoa, muita compreensão do que a pessoa já fez para poder conseguir se organizar, o que ela não fez e, através de todas as ferramentas, encontrar realmente um profissional para poder auxiliar dentro desse processo, que também não vai julgar a pessoa. A gente tem alguns psiquiatras que trabalham em parceria com a gente e que a gente indica por esses, justamente por eles terem essa abertura, por eles, e eles falam sobre isso nos atendimentos. A gente já fala, olha, avisa que você está indo indicado pelo instituto, para ele já entender do que se trata e já poder te auxiliar da melhor maneira. Então, quando a pessoa já vem com essa fala para o profissional, ele já está entendendo o processo dela, já está entendendo essa seara. Dependendo da pessoa, a gente também entra em contato com o profissional para poder ter uma discussão ali sobre o que a gente tem percebido e tem muita troca. A gente, ali dentro do instituto, a gente tem profissionais diferentes. Eu, por exemplo, estudo psicologia, eu ainda não sou formada em psicologia, meu foco é muito mais nessa parte complementar, mas a gente tem psicólogos, a gente tem uma terapeuta que trabalha com a parte mediúnica, então se a pessoa tiver alguma questão mediúnica para poder ser orientada, a gente tem a terapeuta, a gente tem ufólogos, então a gente gosta dessa visão multidisciplinar para poder auxiliar a pessoa da melhor maneira possível. E em alguns casos, são raros os casos, não vou mentir, precisa sim de algum acompanhamento de um psiquiatra durante um tempo, para que a pessoa consiga realmente se centrar, já que ela não está conseguindo de outra maneira, até mesmo para ela conseguir entender a própria experiência, porque acaba ficando tudo muito desorganizado e ela mesma não consegue integrar da melhor maneira. Então, quando ela entende que é um processo de integração e que é possível que ela precise de alguma medicação, ela, na maioria das vezes, aceita, porque ela realmente percebe que as outras coisas não estão funcionando. Porque a gente indica Qigong, exercícios, trabalhar com energia, fazer terapia, mais importante para poder auxiliar esse processo. Tem pessoas que a gente não aconselha a fazer hipnose de primeira, e são muitos os casos que a gente não aconselha a fazer logo uma hipnose. A gente aconselha a pessoa a se fortalecer primeiro, para poder, em algum momento, ela conseguir fazer, para que aquele processo de investigação não atrapalhe mais do que ajude. Então, a gente também tem muita cautela com isso, né? Porque a gente sabe que reviver uma memória pode ser muito complexo. E a gente não sabe o que tem ali na memória. Pode ser qualquer coisa. Por mais que a pessoa tenha uma lembrança de algo, pode ser que chegue lá e seja totalmente diferente. Como o meu caso do Jô Soares, eu tinha muito claro o que era e quando vi era totalmente diferente. Uma experiência simples, imagina uma experiência tensa, complexa. Então, ali nos atendimentos, a gente tem muita cautela e muito carinho com a pessoa para que a gente não desorganize ela mais do que ajude. Eu, por exemplo, tenho uma fala nos meus atendimentos que ninguém sai pior do que quando entrou. Então, eu tenho um lema para mim: tem que sair melhor do que quando entrou. Então, em alguns casos a gente vai com muito carinho e comendo pelas beiradas, assim, para poder fortalecer a pessoa e poder chegar em algum momento realmente naquela memória ou naquela situação toda de experiências da pessoa.
Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que eu fiz terapia uns 3 anos até a gente conseguir efetivamente chegar num ponto para poder fazer a regressão. E ele se fortaleceu tanto e se entendeu tanto como um ser humano que também é contatado e não somente contatado. Ele conseguiu integrar tanto as outras partes dele que ele não sentiu mais vontade de regredir, porque ele começou a ter uma compreensão maior sobre tudo. A gente foi integrando ali muitos pontos. E a fala dele é até interessante, que ele fala, pode ser que ele na frente eu sinta vontade de entrar nessa memória em específico, mas hoje eu estou em paz. Então, é isso que a gente busca, a paz para a pessoa, não somente o fenômeno em si. Eu brinco muito com o pessoal do Instituto que eu falo assim com os clientes: ah, o ET tá legal, mas e você? Como você tá? Ah, ele tem tal formato, tá bom, é legal, mas e você? Como que você tá nisso tudo? Sabe? A gente é muito focado no ser humano em si. O fenômeno é muito legal, é muito interessante, a gente gosta muito, mas ele não é o ser humano. Ele é um momento da vida dele. E a gente abraça ali o ser humano por inteiro. Ai, bastante cuidadoso. Acho que a gente Muito. tem muito a aprender com vocês. Ai, obrigada. Acho que vai ser uma troca muito interessante os nossos trabalhos e para um fortalecendo o outro. Com certeza. Certeza, Dayana. Nossa, fico muito contente aí com a tua presença, uma mensagem muito bonita e inspiradora, né, terapêutica, e que a gente possa aí fazer uma parceria, né, mesmo com o ProExp, né, que é o Programa de Experiências Não Ordinárias, Estados Alterados de Consciência do IPQ aqui de São Paulo, né, do qual eu e a Camila fazemos parte, e o canal Gaiata Psi, o Ativismo Insólito, que é um grupo aqui oferecido pelo canal, que é um coletivo de pessoas também que se acolhem mutuamente, não é um grupo profissional, é um grupo de pessoas que passam por experiências anômalas, mas que se respeitam e que compartilham material a respeito, as suas próprias experiências. Vários já falaram aqui no canal também das suas experiências, então segue o princípio da cura pela palavra, tal como colocado pelo Freud aí na psicanálise, né? Então é isso. Temos aí o Instituto Gilda Moura, temos o Ativismo Insólito, os Ouvidores de Vozes, o Repensando a Loucura. São grupos, né, de acolhimento de pessoas que têm experiências anômalas, dessa forma humanista, tentando depurar a sabedoria, o aprendizado, o crescimento que tem por detrás delas, e de fato é um terreno misterioso, né? Só para citar, existe uma conversa entre o Bud Hopkins e o John Mack, né? O John Mack, que era um psiquiatra de Harvard, escreveu 2 livros sobre abduções, estudou o fenômeno do contato na escola Ariel, lá no Zimbábue, e ele tinha uma leitura espiritualizada das abduções alienígenas. Já o Bud Hopkins, não, ele tinha uma leitura mais, assim, apocalíptica, né? Porque as experiências, de fato, são muito traumáticas para muita gente. Mas na leitura do John Mack, esse trauma, ele era um efeito colateral, de uma intervenção benévola. Uhum. Não era a intenção dos ETs fazerem mal, né? Mas acabava sendo um efeito iatrogênico de uma intervenção que seria benévola, né? Então, essas interpretações, elas estão disponíveis, né? A gente não está impondo nenhuma visão para ninguém, e nem que tenha que acreditar no fenômeno, né? Enfim, a gente só está aqui dialogando, porque de fato, quanto mais a gente mergulha, o Pedro Barbosa está aqui presente também, quanto mais a gente mergulha no fenômeno, mais distante da nossa compreensão parece que ele fica, né?
certos aspectos. O Pedro, usa a metáfora das montanhas, né? Você vai caminhando pelas montanhas e o horizonte não deixa de ir aumentando e parece que você está perdido no meio de um mar, assim, de mistérios, né? Sim, exatamente. É interessante você ter falado, porque eu participo da comunidade da retenção da loucura também. Ah, que legal, não sabia. Inclusive, na reunião que nós tivemos, teve uma. Não, acho que foi, eu não lembro o nome dela, mas eu participei do simpósio de emergência espiritual também que teve do Sem Brasil. Estive Se eu não lá. me engano, vocês têm. Ah, então, eu reconheci alguns rostos no nosso encontro. Ai, gente, que legal. E é isso, unindo forças para poder auxiliar aí da melhor maneira possível e a gente percebendo que fenômenos anômalos fazem parte da vivência humana, né? Sem dúvida. A gente precisa normalizar isso. A gente precisa trazer esse tema à tona cada vez mais em todos os ambientes. Eu brinco com o pessoal que eu falo sobre isso no barzinho, com os amigos, porque é o meu trabalho. E quando perguntam qual é o meu trabalho, é interessante porque todos os olhares se voltam para mim quando isso acontece, mas quando termina, quando todo mundo já tirou as suas dúvidas, sempre alguém me para e me relata alguma coisa. Então, a gente precisa normalizar esses temas. A gente precisa trazer à tona em todos os ambientes, para que as pessoas se sintam confortáveis e contar suas experiências e tirar suas dúvidas e perceber que é uma coisa natural. O que é efetivamente, a gente pode até não saber, né? Porque a montanha não tem fim, mas tem alguma coisa. Não tem como a gente negar que não tem alguma coisa. São pessoas relatando fenômenos muito, um padrão muito parecidos em todo o mundo. Não é um fenômeno de uma região, não é um fenômeno de outra, é do mundo inteiro. Pessoas de lugares remotos contam histórias muito complexas e que viveram na adolescência onde não tinha televisão na casa. Como a pessoa viveu aquilo? Como explicar isso? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui e vai ser uma grande parceria aí para a gente crescer cada vez mais e abraçar cada vez mais essas pessoas que passam por essas experiências. Com certeza, parabéns para vocês também. Aí vocês são pioneiros também nesse campo, né, aqui no Brasil, que tem muito financiamento até fora, né, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não tem, né? Então, que a gente possa até fomentar mais investimento em pesquisas e tratamento, né? E também, então, quem tiver experiências anômalas, queira compartilhar ou esteja precisando de ajuda, não queira trazer a público, não é, tem a opção de trazer a público por vídeo, tem a opção de trazer a público de maneira anônima, a gente pode ler a experiência aqui no canal, se alguém não quiser aparecer, tá? E também nós temos meios de ajuda, seja para psicoterapia individual, psicanálise, aqui o ativismo insólito, e também nós temos o Instituto Gilda Moura, né, onde se usa hipnose, mas também diálogo, né, não necessariamente a pessoa, pelo que eu entendi, tem que passar por uma hipnose, né, é avaliado Uhum. no caso a caso se é pertinente ou não. Então, Sim. todos nós estamos aí à disposição de vocês, né? Para quem quiser entrar em contato com o canal, querer tirar informações, dúvidas, pode mandar um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com. Vai ser um prazer respondê-los. Então, Daiana, muito obrigado novamente pela presença.
Foi muito rico esse encontro e que venham novos aí daqui para frente. Muito obrigada mais uma vez, viu, Dayana? Foi uma satisfação te ouvir. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Nosso outro encontro foi muito especial, esse aqui também. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, mas se tiverem mais, se quiserem fazer outros encontros, até com outras pessoas do Instituto, a gente está muito Ótimo, aberto para realmente somar. legal. Vamos combinar assim. As portas estão abertas. A gente quer ouvir os teus colegas. Ótimo. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até breve. Obrigado. Tchau, gente. Até breve. Tchau.